Boa noite. Ao longo dos próximos 8 encontros, eu pretendo permitir uma compreensão melhor daquilo que se convencionou chamar de materialismo histórico. O título que vocês encontraram na brochura ou no site tem um erro grave. A palavra o capital, ou as palavras o e capital, deveriam estar em itálico. Isso muda totalmente o sentido do que vamos fazer aqui. O tema proposto inicialmente foi materialismo histórico, mais até. Introdução ao materialismo histórico, 8 chaves para o capital. 8 porque são 8 aulas. Não que tenha 8 chaves. Agora, tiraram o materialismo histórico, tiraram também a introdução e tiraram o itálico do capital. Ficou legalzinho. 8 chaves para o capital. Mas, certamente, é importante esclarecer, não se trata de um curso de artifícios para a prosperidade. Eu recomendo, hoje em dia, a produção literária é enorme, 7 hábitos do homem eficaz, 10 lições para a riqueza, etc., que dão conta, não precisa nem de curso. Então, claro, se você veio com uma expectativa de enriquecimento imediato, só de olhar para mim já deve imaginar que eu não tenho o perfil nem a empáfia necessárias para tal. Então, na verdade, nós vamos estudar um pouco do pensamento de Marx. Então é importante que isso fique claro. Eu espero que... Boa noite. Eu espero que todos tenham vindo com este espírito, né? Senão, não se acanhem de partir. Assim, eles devolvem o dinheiro, dão até um brinde, parece, para quem se equivocou de curso. Né? Feito esse esclarecimento inicial sobre o título do curso, que na verdade é a Introdução ao Materialismo Histórico, eu gostaria de começar a nossa conversa exatamente a partir da palavra materialismo. E é claro, quando falamos em materialismo, imediatamente estamos propondo uma certa maneira de abordar o mundo, uma certa maneira de pensar sobre o mundo, uma certa maneira de entender o mundo. Né? Então, nesse sentido, o pensamento de Marx é um pensamento materialista, exatamente porque ele se filia com outros autores, né? Ele se junta a outros autores também rotulados assim, de materialistas. Em grande medida, ou a grosso modo, né? A outra grande maneira de entender as coisas do mundo é denominada idealista. Então, se pudéssemos começar desse jeito, poderíamos dizer que o pensamento de Marx, antes de mais nada, é uma crítica particular dele a toda e qualquer proposta idealista de compreensão do mundo. Então, nesse sentido, entender alguma coisa de idealismo é útil, por quê? Porque Marx passa grande parte da sua obra agredindo a maneira idealista de pensar. Então, nesse sentido, eis aí um primeiro grande esclarecimento. Né? Muito antes de dizer o que materialismo é importante deixar claro que o materialismo, antes de qualquer coisa, né,
ele do ponto de vista até político, né, e sociológico, né, na sociologia da produção do conhecimento, né, o materialismo ele se contrapõe a todas as N correntes ditas idealistas na compreensão da realidade das coisas. Então, eis aí uma primeira observação. Uma segunda observação é no que tange propriamente a ideia de materialismo histórico. É importante que saibam que o materialismo histórico é uma proposta de ciência. O materialismo histórico se apresenta como uma nova ciência. E esta nova ciência, né, é uma nova ciência da história, né, chamada de materialismo histórico, mas, na verdade, o que Marx propõe do ponto de vista científico é um estudo científico da história. Talvez você pudesse pensar por que não chamamos materialismo físico, materialismo químico, materialismo biológico, posto que essas ciências também são materialistas. Poderíamos talvez dizer que esse nome estranho, materialismo histórico, no lugar de simplesmente ciência da história ou história, busca marcar uma ruptura simbólica clara com todas as interpretações da história da humanidade, que não são propriamente materialistas, mas são idealistas. Então, nesse sentido, materialismo histórico é para deixar claro que, de um lado, nós estamos fazendo ciência da história e, de outro lado, estamos fazendo uma ciência materialista da história. Isto é, estamos olhando a história com uma lente muito particular, que é a lente do materialismo. Então, eis aí, eu acho, um primeiro degrau a vencer, muitíssimo importante. Eu queria deixar claro que, quando você olha para a vida de Marx e você começa a coletar toda a sua produção, né, você percebe que Marx produziu sob diversas formas. Né? Ele produziu panfletos, ele produziu artigos de jornal, ele produziu até crônicas, né? Ele produziu livros super complexos, ele produziu brochuras de divulgação. Então, eis aí um pensador, diria, plural nas suas formas de manifestação. Portanto, essa pluralidade das formas de manifestação permite a muitos intérpretes de Marx a identificação de contradições, digamos, de impropriedades, quando você compara uma manifestação com a outra. Normalmente, os não marxistas, e acredite, uma grande parte dos conhecedores de Marx conhecem Marx movidos pelo ódio, né? Comparam obras de Marx de natureza completamente distinta, como, por exemplo, uma peça super sofisticada de conhecimento, que é o Capital, né? Com um panfleto de divulgação, que é o Manifesto Comunista. E aí é claro que Marx, no Manifesto Comunista, ele se permite simplificações que no Capital ele não faz. E isso, evidentemente, para quem analisa a obra de Marx dentro de uma busca de coerência formal, sem considerar os contextos em que essa produção aconteceu, é claro, isso salta aos olhos como uma impropriedade ou uma incoerência. Então, é muito comum, né, denunciar a obra de Marx como uma obra que se desdiz, uma obra que se desmente, uma obra que se revisita, pelo menos. E é claro que, se olharmos dentro de uma ótica exclusivamente formal, essa é uma impressão que realmente podemos ter. É importante perceber, e aqui eu estou falando, evacuando um monte de coisas que eu considero introdutórias nesse nosso primeiro encontro, que nenhuma ciência humana seria o que é hoje se não fosse o pensamento marxista. Né? Então, eu acho que aqui cabe uma observação importantíssima a fazer. Muita gente acredita que
digamos, o encaminhamento da geopolítica internacional, desmentiu completamente as propostas marxistas sobre o mundo, e, portanto, Marx seria, de uma certa forma, um ponto da história do pensamento a estudar, mas que não encontra nenhum eco ou ressonância no pensamento contemporâneo. Essa concepção, que interessa a muita gente, é uma concepção absolutamente estreita e bastante apequenadora, né? Não só na fertilidade que os instrumentos marxistas oferecem para entender o mundo, como também na perspectiva de entender a ciência contemporânea como, em grande medida, herdeira de um marxismo revisitado e até crítico. Em outras palavras, a obra de Marx faz parte de um desenvolvimento da história do pensamento que nos permite e nos autoriza a concluir que nenhuma ciência humana teria chegado ao ponto que chegou hoje, não fora o pensamento de Marx. Mesmo que seja para combatê-lo, mesmo que seja para criticá-lo, mesmo que seja para não concordar com ele, ele é referência obrigatória, né, no estudo da história das ideias e no estudo da evolução das ideias até hoje. Então, é claro, o estudo de Marx é obrigatório para simpatizantes, mas ele é obrigatório também para não simpatizantes. Até porque, para poder criticar, é normal conhecer um pouco, né? É preciso conhecer um pouco, é preciso entender um pouco dos fundamentos do pensamento, e é isso que nós vamos nos propor a fazer aqui. Eu acho que, de uma certa forma, essas coisas ficam claras, e se você veio até aqui, é porque você tem um pouco dessa lucidez e dessa percepção. É claro que você percebeu que Marx dividiu o mundo durante um século, né? E é claro que, independentemente das suas preferências ideológicas ou partidárias, essa constatação histórica, se você é lúcido, te permite, de uma certa forma, supor que esse pensamento ele é um pensamento que tem méritos incontestáveis, tem forças impressionantes, e como todo pensamento, tem seus pontos de fragilidade, tem seus pontos de incongruência, que a gente vai procurar apontar aqui com a tentativa de ser o mais distante possível metodologicamente do nosso objeto, que é o estudo introdutório do materialismo histórico. Então, penso que disse coisas importantes. Eu quero deixar mais um ponto claro na nossa introdução. Dentro da imensa obra de Marx, destacam-se, de uma certa forma, dois tipos de pretensão. Né? Uma primeira pretensão é de natureza científica. E o segundo tipo de pretensão é de natureza, eu diria, filosófica, ideológica e apologética. Então, é muito comum que os comentadores de Marx, quando bem intencionados, eles façam essa distinção. E eles se refiram a um Marx cientista e, portanto, analista do mundo do seu tempo, né? E, de outro lado, um Marx visionário, um Marx propositor de uma nova sociedade, um Marx, digamos, conselheiro, né? Ideólogo de um novo mundo, né? Alguém que reflete sobre como as coisas deveriam ser. Portanto, de uma certa forma, podemos dizer isso de outro modo. Marx é um cientista porque propôs uma nova ciência, o materialismo histórico. Marx é um filósofo porque propôs uma nova filosofia, o materialismo dialético. Portanto, perceba, autor de uma nova ciência, autor de uma nova filosofia, Marx é ao mesmo tempo analista do mundo que é e propositor de um mundo que não é ainda. Então você entendeu que quase sempre quando se critica a obra de Marx, a crítica ela é direcionada àquilo que Marx sugeriu, aconselhou, propôs como dever ser. 99% das críticas endereçadas a Marx são endereçadas ao Marx filósofo, ao Marx dialético. Né? A parte científica do pensamento de Marx
é infinitamente menos conhecida, né? Ela é fruto do estudo de especialistas. E por isso ela está fora digamos, do cotidiano, do mercado das ideias, e de uma certa forma acaba sendo comentada apenas em circuitos muito mais restritos. Eu acho que você entendeu. No nosso curso aqui, vai nos interessar muito menos o que Marx propôs para o mundo e vai nos interessar muito mais o que Marx achava do mundo do seu tempo. Vai nos interessar muito mais o Marx cientista, certo? Então, não me venha com a China, não me venha com a União Soviética, com a Albânia ou com Cuba, né, para me aborrecer. Eu não tenho nada com isso. Eu nem fui para esses lugares, entendeu? Que em Cuba as pessoas se prostituem, não sei o que e tal. Eu já fiz esse curso em outros lugares. Não é essa a perspectiva. Desarme-se, porque a reflexão aqui vai ser num outro nível, né? Não há porquê você defender o capital. Todo mundo já faz isso, né? O capital dispensa a sua fiel devoção. Essa foi muito boa, viu? Você pode, felizmente estão gravando. Bom, parto então do que devemos entender por materialismo aqui. E é claro, eu vou partir de longe porque o materialismo não começa com Marx. O materialismo histórico, sim, mas o materialismo não. Então, é claro, Marx pega carona. Marx, ele não tirou as coisas do zero. Marx é leitor de muita gente. Então, é claro, é importante saber em quem que ele se escorou para propor as coisas que ele propôs. E eu vou começar com a primeira citação bibliográfica. Você que é CDF, você que usa óculos, você que gosta de posar de erudito, anote aí. É preciso ter um pouco de fundamento também, porque só a cosmética do saber, às vezes, é raro, mas você encontra alguém lúcido pela proa, né? Então, a primeira obra que você poderia dar uma olhada atende pelo nome de Teses sobre Feuerbach. Hein? Teses sobre Feuerbach. Feuerbach é um cara que viveu muito próximo de Marx. Marx é um pensador, você sabe, do século XIX. Né? Nós estamos falando de um cara que, digamos, viveu ao longo do século XIX, portanto ele nasceu em 1800 e pouquinho, né? E ele foi até 1800 e muito. Né? Então, ele é um cara próprio do século XIX, e Feuerbach também. Tá? Então, a obra Teses sobre Feuerbach indica que o tal do Feuerbach era importante quando Marx escreveu o livro. Você dirá, mas eu nunca ouvi falar nesse Feuerbach, e Marx eu ouvi falar. Então, claro, talvez por causa disso mesmo. Marx engoliu Feuerbach. Né? E ele engoliu Feuerbach escrevendo um livro sobre ele e, de uma certa forma, comentando o pensamento de Feuerbach. Então, claro, a gente vai falar muito desse livro, ele é um livro importantíssimo. E na tese 11, né, X1, né, na tese 11, para você se situar, dessa vez não era para você rir, hein? Eu aviso quando for. Mas na tese 11, Marx tem uma frase absolutamente consagrada e nós vamos um pouco partir dela. Né? Ele diz assim, as filosofias até hoje se preocuparam muito em analisar o mundo. É mais do que hora de se preocupar em transformá-lo. Só uma frase assim... Na década de 60, assim, toca-se o hino da Internacional Socialista, reunião de estudantes, e depois alguém com a voz embargada e lágrima nos olhos diz essa frase, a tese 11 de Feuerbach,
está na hora de mudar o mundo. Por quê? Porque esse negócio de ficar comentando o que o mundo é e analisando o mundo como ele é, nunca levou ninguém a nada. Eu queria fazer uma observação sobre essa frase. Se você colocasse essa frase na boca de um super executivo de Wall Street, cairia como uma luva. Não é não? Esses babacas da academia ficam analisando o mundo como ele é, tipo sociólogo e tal, e nós, homens do mercado, transformamos o mundo e fazemos acontecer o mundo com os nossos empreendimentos, etc. Então está na hora de transformar o mundo, ao invés de ficar simplesmente analisando como é que o mundo deve ser. Pois muito bem, a frase não é do Fábio Barbosa, a frase é do Marx. No Marx, é preciso transformar o mundo. Claro, preciso perguntar como, propriamente. Né? Eu digo o Fábio Barbosa é o cara que eu vi na capa da revista Exame, um indivíduo super ativo, absolutamente badalado do sistema bancário, etc. e tal, e que é nosso amigo aqui. Por isso, quando eu tiver que citar, eu cito sempre os amigos que sempre me autorizaram a fazer isso. Mas é claro que, como o Fábio Barbosa, haverá milhões que diriam a mesma coisa. Chega de ficar analisando o mundo, é hora de mudar o mundo. Bom, qual é o problema disso na boca de Marx? Um cara que não parou de analisar o mundo, né? Não parou de escrever sobre o mundo que é, né? Não parou de escrever sobre como as coisas são como são, não parou de escrever sobre por que as coisas são como são, não parou de tentar encontrar causas aos fatos e aos fenômenos sociais. Como é que um cara que passa a sua vida dedicada aos estudos, dedicada à análise da realidade que tem diante de si, como é que esse cara é quem vai dizer que chega de analisar o mundo, é hora de transformá-lo? Não parece contraditório. Paradoxo. Não parece paradoxal. Será que Marx se equivocou? Será que isso foi uma manifestação de rebeldia contra a própria vida? Né? Tem gente, por exemplo, que passou a vida inteira nadando. E chega uma hora que diz, pô, nadar é insuportável. Né? Tem gente que passou a vida inteira dando aula. Chega uma hora e diz, não aguento mais dar aula. As pessoas, eu estou tendo que cada vez empobrecer mais as minhas aulas para ser entendido. Tem gente que passou a vida inteira fazendo uma coisa, chega numa hora e diz, não quero mais. Não é o caso também, não é o caso. Então, o que é que Marx quer dizer com isso? Será que ele quis, de uma certa forma, dizer que a ciência, que não é transformadora do mundo, é uma ciência que atende aos interesses dominantes e vigentes num determinado espaço onde ela é produzida? É uma hipótese. Em outras palavras, quando a ciência se limita a analisar o mundo como ele é, a ciência faz o serviço dos dominantes. A ciência se limita de forma objetiva, neutra, imparcial, metodológica, recuada, como todo pesquisador tem que ser. A ciência se limita a fazer um panorama das coisas como elas são e, indiretamente, acaba contribuindo para a sua manutenção. De uma certa forma, quando a ciência diz que as coisas são como são, ela está sugerindo ou insinuando a sua inexorabilidade. E, portanto, de uma certa forma, sugerindo que se aquilo tem as causas que tem, é porque tem que ser como é, e de uma certa forma, nada poderá mudar substancialmente ou radicalmente, etc. Portanto, a perspectiva da interpretação dessa tese 11 sobre Feuerbach é muito simples. A ciência não pode fazer o serviço de reproduzir as relações de dominação dentro de um determinado espaço. E é por isso que a ciência, mais do que analista de um espaço, ela tem que ser transformadora desse espaço. Né? Ela tem que ser radicalmente transformadora de um espaço. E por quê? Porque esse espaço é indesejado, esse espaço é ruim, esse espaço não serve, esse espaço é apequenador, esse espaço é um espaço infeliz. Ora, Marx vai ter que se ver com essa frase até o fim da vida. E por quê? Se eu tivesse que apontar aqui no começo desse curso
um grande problema que Marx vai ter que enfrentar. É justamente o problema de dizer-se materialista e, ao mesmo tempo, dizer-se revolucionário. Eu gostaria de lhes alertar para a dificuldade de assumir estas duas bandeiras. E para que você entenda a dificuldade de assumir essas duas bandeiras, é preciso explicar o que significa ser materialista e o que significa ser revolucionário. Se você acompanhar a explicação de um e de outro, você mesmo olhará para mim e dirá, mas como? Ou eu sou materialista, ou eu sou revolucionário. Mas os dois ao mesmo tempo parece difícil. E Marx vai passar décadas da sua vida tentando resolver esta dificuldade. Pois então, passemos ao esclarecimento desta dificuldade. Ao longo da história do pensamento, nós podemos dizer que assistimos ao enfrentamento de dois tipos de concepção sobre a vida no mundo e, sobretudo, dois tipos de concepção sobre o entendimento do mundo. Uma concepção dá ao mundo a primazia e, portanto, coloca você numa posição que, se tiver que conhecer o mundo, saiba que o mundo é matéria, que o mundo existe, que o mundo é substância, que o mundo é de um jeito determinado, e você pensará tanto melhor, quanto melhor conhecer as coisas do mundo como ele é, concretamente, materialmente e assim por diante. Então, quando você tem você e a árvore, né, um certo jeito de entender a relação de você com a árvore é dizer, a árvore é uma realidade soberana e você é um observador de árvore. E tem diante de si uma árvore que será tanto melhor conhecida, quanto mais respeitadora do entendimento da árvore como ela verdadeiramente é. Percebeu? Que esta é a primazia da matéria. É normal que esses sejam os materialistas. O mundo existe. O mundo existe de um determinado jeito, e nós temos que buscar conhecê-lo do melhor jeito possível. E, portanto, é preciso estar à mercê de um mundo que se impõe a nós. Naturalmente, a outra maneira de entender a nossa relação de conhecimento com o mundo é a oposta. E por quê? Porque dá a primazia ao observador. Em outras palavras, dá a primazia ao observador, por quê? Porque parte da premissa de que o mundo como ele é, não saberemos nunca. Mais do que isso, já que não saberemos nunca como o mundo é, não sabemos nem se ele é. Quem são esses caras? Professor, eu não gostei desses. Eu gosto daqueles que dizem que o mundo é direitinho onde ele está. Esses que não sabem se o mundo existe são uns xaropes. Pois é. Não sei, não. Né? Por quê? Porque eles têm argumentos fortes. Esses são os idealistas. Eles têm argumentos fortes por quê? Em primeiro lugar, porque quando você está diante do mundo, a primeira pergunta é: o que do mundo você pode conhecer? E rapidamente você se dá conta
que o que você pode conhecer do mundo é determinado por você mesmo, pelas suas percepções. E, portanto, aparentemente você é uma barreira invencível para chegar no mundo. Quando você olha para o mundo, dependendo do ponto de vista que você angular, o mundo será um. E, portanto, os idealistas, eles vão criar o conceito de aparência. E a aparência é infinitamente plural. Dependendo de como você olha, a aparência é uma. Dependendo da distância, a aparência é uma. Dependendo do seu estado de espírito, a aparência é uma. E, portanto, se existem infinitas aparências de uma coisa e eu não posso ir além da aparência, como assim matéria? Entendeu? Esses caras dirão, olha, a árvore, nela mesma, eu não tenho como chegar. O que eu tenho como chegar é na aparência da árvore. E se eu ficar dando volta na árvore, eu terei 1 milhão de aparências da mesma árvore. E eu poderei ter infinitas aparências. Chegando nela, não terei nunca certeza da sua existência. O que sim eu posso ter certeza, não é da aparência da árvore, mas é da sua essência. Porque esta não depende da percepção da árvore. Eu olho para uma árvore, ela é diferente da outra, 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 ela é diferente da outra. Não há nenhuma árvore igual a outra. Só que eu, por alguma razão, sei que todas são árvores. É sinal que eu tenho a essência da árvore, ou a ideia de árvore, ou o arquétipo de árvore. E é graças a essa ideia de árvore que eu tenho, eu sei que todas são árvores, muito embora elas sejam diferentes umas das outras. Portanto, dizem os idealistas, e eu estou tendo que encher a bola dos idealistas para depois podermos puxar a sua cama elástica, né? Eu estou tendo que encher a bola. É porque eu tenho a ideia de árvore que eu sei que todas são árvores. Se eu não tivesse a ideia de árvore, o que ia acontecer? Eu ia olhar para uma árvore singular, para outra árvore singular, para outra árvore singular, para outra árvore singular, e como elas são singulares e diferentes umas das outras, eu jamais poderia reuni-las em torno da ideia de árvore. É graças à minha ideia de árvore que a árvore é árvore. Senão, cada árvore, eu poderia chamar uma árvore de Julieta, uma árvore de Jurubeba, uma árvore de Joaquina, uma árvore de coisa, e seriam singularidades incomparáveis. Mas é porque eu tenho a ideia de árvore que todas essas singularidades são todas árvore. Obrigado. É importante esse tipo de incentivo. Então, é claro, eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de pensador, ele é chamado de idealista por quê? Porque o seguro é a ideia. O outro pensador é chamado de materialista por quê? Porque o seguro é a matéria. Ficou claro? Você vai dizer, professor, mas isso é óbvio, isso eu não precisava nem ter vindo aqui. Pois é. Eu sou assim. Simplificador. Então você percebe que os idealistas dão primazia ao observador. E o mundo? O mundo, para muitos, é um grande problema. Por quê?
Porque o seguro mesmo são as ideias do mundo. Para o materialista, é exatamente o contrário. Se alguma coisa me vem à cabeça, é porque o mundo é como ele é. A coisa não funciona assim. Primeiro a ideia, e depois o mundo vai se encaixando na ideia. Não. Primeiro vem o mundo. E, da maneira como o mundo é, o pensamento será. O pensamento é um reflexo do mundo. O pensamento é o resultado do mundo ser como ele é. Então, todo pensamento materialista parte de uma premissa, que é a premissa da superioridade lógica e cronológica da matéria sobre a ideia. Todo idealista parte da premissa contrária à superioridade lógica e cronológica da ideia sobre a matéria. Eu tenho a impressão que isso é fácil de perceber se nós compararmos dois pensadores concretos. E eu vou comparar 4, que é para você não se queixar mais. Vamos comparar dois contemporâneos, Demócrito e Platão. Um materialista e um idealista. O tal do Demócrito você não vai encontrar como materialista. Porque o materialista na época de Demócrito era chamado de atomista. Questão de átomo, né? Atomista. Ora, qual é a perspectiva de Demócrito sobre nós? Tudo na natureza é constituído por átomos e vazio. E por que precisa do vazio? Isso é uma pergunta de grande profundidade filosófica. Precisa do vazio para os átomos passearem, se movimentarem. Ah, professor, os átomos se movimentam? Por isso você envelhece e morre. Se os átomos ficassem parados, eles não mudariam e você seria eterno. Mas acho que você já se deu conta que a finitude é mesmo a nossa sina. E muito intimamente eu acrescento um felizmente, assim, um enorme entusiasmo. Claro, já pensou o que significaria viver para sempre? Porque os outros também. E aí você teria pessoas para sempre ali do lado. É um negócio impressionante. Não dá nem para assassiná-las, porque elas são eternas. Então, a finitude elimina o que há de ruim, que é 99% do que existe. Então, Demócrito afirma, os átomos estão em movimento. Então, o que é que constitui o mundo? Átomos em movimento. Quando os átomos se movimentam, o que acontece? Eles se esbarram. E ao se esbarrarem, os átomos acabam produzindo aquilo que Demócrito vai chamar de energia vital. Os átomos se movimentam e, de uma certa forma, isso permite que tenhamos uma certa disposição para viver, uma certa energia para viver, porque o nosso corpo também é constituído por átomos em movimento. Olha que legal. Professor, e o que é que existe além de átomos em movimento? Nada. Só existe átomos e vazio por onde os átomos passeiam. Só isso. Sim, mas eu sou diferente de uma carambola. É verdade. É porque os átomos que te constituem devem ser um pouco diferentes dos átomos que constituem a carambola. Mas, a rigor, a carambola, tanto quanto você, é átomos e vazio. Aí você olha para mim
e disse... Você sabe que a tese de doutorado de Marx foi sobre Demócrito, viu? Então, só esse cara está me encebando. Né? Eu vim aqui para ouvir falar de Marx e esse palhaço vai a Demócrito. É que a tese de doutorado de Marx foi sobre Demócrito e Epicuro. E a tese de doutorado é o que a gente faz de melhor na vida, viu? Depois você já é velho e antes você é um babaca. O doutorado é uma espécie de akimê, como diriam os gregos. Akimê quer dizer é o ponto culminante da produção intelectual. E Marx consagrou a sua tese de doutorado a Demócrito e Epicuro. Certo? Então, vai fininho aí. Átomos e vazio, os átomos em movimento. Muito bem. Professor, quando eu defeco, átomos em movimento. Quando eu digiro, átomos em movimento. Quando eu respiro, átomos em movimento. Átomos em movimento. E naturalmente agora vem a sua grande pergunta, e quando eu penso? E Demócrito dirá, 4 séculos antes de Cristo, átomos em movimento. Aí você percebeu que se você pensa, a matéria veio antes. É o que te permite pensar. Demócrito atomista. O pensamento são átomos em movimento. Ficou claro? Por que esse cara é importante? Porque esse cara está nos garantindo que o pensamento é uma atividade física do corpo como qualquer outra. Você dirá, mas isso aí hoje o Antônio Damasio disse agora na companhia da... Sim, claro, ele disse isso em 1990 e poucos. Eu estou falando de 4 séculos antes de Cristo. O pensamento é átomos em movimento. Então é claro que, na perspectiva de Demócrito, o pensamento sobre o mundo nada mais é do que a matéria que se relaciona com a matéria. Pois muito bem. Demócrito vai mais longe. Os átomos que permitem pensar são um pouco diferentes dos átomos que permitem defecar. Só um pouco. E para muitos, muito pouco diferente. Quase não se nota a diferença. Demócrito tem toda uma tese de átomos lisos, átomos rugosos, átomos quentes e átomos frios, que não nos interessam aqui. Mas o que nos interessa aqui é que, para Demócrito, os átomos que pensam são de um tipo diferente, mas eles estão sempre associados a outros átomos. Razão pela qual, para Demócrito, o pensamento não é nem sequer uma atividade do corpo isolada do resto. Não, é uma atividade do corpo absolutamente imbricada nas outras atividades do corpo. O que me permite concluir, né, que os átomos funcionam em parceria, diz Demócrito, de tal maneira que o átomo que pensa está associado a outros átomos que não são pensantes, e por isso defecar tem a ver com pensar, respirar tem a ver com pensar, enfim, e tudo o que o corpo faz conta com o pensamento, e tudo o que é pensamento tem a ver com o que o corpo faz. Portanto, de uma certa forma, não só o pensamento é produção da matéria, como o pensamento tem a ver diretamente com o quê? Com todas as reações que o corpo tem ao longo da sua vida. Então, se você tem uma dor no joelho, isso tem consequências no seu pensamento. Se você tem um distúrbio gástrico, isso tem consequências no seu pensamento. Ou seja, não há que separar átomos pensantes de átomos não pensantes, porque eles estão em associação e eles se relacionam permanentemente uns com os outros. E eu vou mais além. Isto significa que todas as tuas sensações, elas implicam em consequência direta nas tuas reflexões. Isto significa, então,
que eu preciso entender quais são as minhas sensações para poder entender quais são as minhas reflexões. E a pergunta que obviamente não quer calar é, afinal de contas, o que é que nos determina sensações? E a resposta é o mundo aonde estamos metidos desde que nascemos. Em outras palavras, os nossos átomos são permanentemente abalroados por outros átomos, e este abalroamento entre os nossos átomos e os outros átomos determina em nós sensações e pensamentos. Em outras palavras, tudo o que passa pela minha cabeça tem a ver com o que eu sinto, e tudo o que eu sinto tem a ver com como eu existo no mundo, com quem eu me relaciono no mundo, quais são os mundos que estão diante de mim e todos os mundos que produzem sobre mim efeitos. Dize-me por onde andas e te direi o que pensas. Portanto, rapaz, se Demócrito tivesse vivido mais 5 anos, ele teria concluído que as condições materiais do pensamento são as condições materiais de produção de bens no mundo capitalista. Mas Demócrito se calou, até porque era preciso que Marx acrescentasse alguma coisa ao pensamento de Demócrito. Por outro lado, fica claro que se você, arrogante que é, só olhar para você, pedante que é, acha que a produção intelectual que te caracteriza e que te acompanha, se você acha que as coisas que passam pela sua cabeça têm uma origem da qual você pode se envaidecer, como por exemplo você mesmo, sua alma, contatos cósmicos, intuições supraestelares e o caralho que você quiser imaginar, saiba que tudo que passa pela sua cabeça é a única coisa que poderia passar pela sua cabeça, dado o seu corpo e o mundo com o qual o seu corpo se relaciona. Quer que eu repita? Porque isso é para botar você aonde você merece estar. E eu, e qualquer um, eu estou aqui dando essa aula. O que significa essa aula? Produção intelectiva. Se você preferir, átomos em movimento. É consequência do quê? De 1 milhão de encontros com o mundo que permitem isso acontecer. Mas é a única coisa que poderia acontecer, dado o meu corpo e dada a minha trajetória no mundo. Portanto, não há um centímetro de mérito. Se não há mérito, não há também meritocracia. Né? Esse sim. Esse sim. O outro é um bosta. Esse sim. Esse merece. Entendeu? Não. Por quê? Porque o teu corpo é o que é. E o mundo que você encontra é também o que é. Portanto, o que vem à tua cabeça é o que é, a pera cai, o vento venta, a maré mareia, você defeca e pensa, e tudo não sai da mais estrita inexorabilidade material, porque tudo é regido por causas materiais que são o que são. E você? Uma circunstância. Você é um azar. Um azar, não no sentido português do termo, mas no sentido, e aqui foi de um pedantismo estúpido, você é um acaso, você é a matéria veio vindo, a matéria veio vindo, a matéria veio vindo, deram uma bimbada, você apareceu, você como matéria foi encontrando matéria, veio vindo, não morreu ainda,
Né? E apareceu aí como só poderia ser, pensando que só poderia pensar, desejando que só poderia desejar, e portanto você é absolutamente inexorável. Pensamento de Demócrito. A pera cai e você pensa igualzinho. Ora, eu acho que esta reflexão de Demócrito só pode ser exemplificativa do materialismo quando comparada com o seu mais direto opositor, um tal Platão. Você poderia me perguntar, mas eu de Platão ouvi falar a vida inteira e de Demócrito nunca tinha ouvido falar? Não. Primeiro, eu hesitaria em tomar o meu próprio repertório como referência de relevância de alguma coisa. Mas, em segundo lugar, se você não ouviu falar em Demócrito, é porque as coisas são como são. A obra de Demócrito foi toda destruída. A obra de Platão você encontra 100% em coleções as mais diferentes, em capa dura, não é? Em obras encadernadas e não sei o quê. Aí, por que o mundo foi mais cordial com Platão do que com Demócrito? Ora, você conhece a história. Você sabe que os monoteísmos, eles não poderiam aceitar uma tese materialista como a de Demócrito. Esse cara foi calado na marra. Imagina, as coisas são o que são. Como é que você vai aceitar a ideia de pecado se tudo é como é? Pecado é o que é. O pedófilo é o que é. Percebeu como você não é democritiano? Ele falou em pedófilo, você já se entortou. Mas eu posso te garantir que o sujeito que tem tesão por criança, se ele pudesse escolher, e é que ele não pode, se ele pudesse escolher, ele não escolheria isso não. Porque não deve ser nada simples ter tesão por criança. Já pensou por esse lado? Agora, é claro, para você é mais simples entrar na doxa dominante de considerado um canalha, colocá-lo atrás das grades, condená-lo à morte, etc. e tal. Mas saiba que ele é só átomos em movimento, como você. Torça para que todos os teus desejos sejam aplaudidos pela civilização. Senão o próximo será você. Fazemos 10 minutos de intervalo e voltamos na sequência. Muito bom. O que nós estávamos dizendo? Nós estávamos dizendo que a consciência, as coisas que passam pela nossa mente, elas são tão matéria quanto qualquer outra atividade do corpo e, portanto, a compreensão da consciência pressupõe a compreensão de todas as suas causas materiais. Então, eu queria, de uma certa forma, que você entendesse que, ao longo da história do materialismo, você vai ter várias formas de investigar as causas materiais do pensamento. Alguns colocarão ênfase na biologia. Outros colocarão ênfase na linguagem. Outros colocarão ênfase na sociedade. Outros colocarão ênfase na economia. E, portanto, poderíamos dizer que são muitos os materialismos explicativos do pensamento humano, mas todos eles têm algo em comum. O pensamento não é o motor da história. Pelo contrário, o pensamento é um sintoma
de relações materiais que lhe dão causa. Ficou claro isso? Então, perceba, meus amigos, que dentro desta perspectiva, se o pensamento não é o motor da história, se o pensamento é o resultado da matéria como ela é e como ela efetivamente se relaciona, aquela pergunta que nos vai incomodar ao longo das 8 aulas começa a fazer sentido. Como é que eu posso propor uma transformação radical do mundo se o meu pensamento já é o resultado do mundo como ele é? Percebeu? Esse é o enrosco marxista por excelência. Por quê? Se eu sou um materialista, eu acredito, eu suponho que as coisas são como são. E o pensamento é o que é. E, portanto, o próprio pensamento materialista nada mais é do que condição, do que o resultado de certas operações da matéria. Ora, se é assim, como é que você pode supor uma obra filosófica transformadora do mundo? Se a própria filosofia nada mais é do que um resultado bastardo das relações materiais no mundo. Então, eu acho que começa a fazer sentido. Mas isso vai fazer ainda mais sentido quando nós contrastarmos esse Demócrito com Platão. Ora, qual é a ideia de força do pensamento platônico? A ideia de força do pensamento platônico é o dualismo. Isto significa o quê? Significa, de um lado, que o mundo é dividido em dois, e significa, de outro lado, que o homem é dividido em dois. Comecemos pelo homem. Para Platão, o homem tem um pouco de Demócrito. Porque o homem é constituído por corpo. E este corpo é dotado de sentidos que observam o mundo. Este corpo é transitório, esse corpo é fugaz, esse corpo é desejante, é amante, é apetente. Ele se relaciona com outros corpos e ele está condenado a perceber aparências no mundo. Por quê? Porque quando ele olha para o mundo, ele já olha com os limites da sua sensorialidade limitante. Este é a primeira parte do homem. Esta é a parte do homem que o aproxima da animalidade. Todos os animais terminam por aí. O homem tem um plus a mais. E esse plus a mais, tipicamente humano, é uma certa alma. Esta alma, ela não é material. Você entendeu? Esse cara não pode ser materialista. O plus a mais que eu falei foi ironicamente. Eu percebi algumas pessoas indignadas, né? Não fique assim. É que eu estou num trabalho firme de vulgarização do pensamento filosófico. Estou encontrando uma comunidade semiótica. É brincadeira. Olha, voltando aqui, o homem tem esse apêndice de materialidade que o discrimina do resto. Este apêndice de materialidade é a alma. A alma não é material. Qual é a vantagem? A vantagem de uma alma imaterial é que, como tudo que não é matéria, não é fluxo, não é trânsito, não se relaciona, não se deteriora, não é finito.
não morre, não adoece, não porra nenhuma. A alma, sendo imaterial, ela sempre foi. Ela é atemporal. Só a matéria é temporal. A alma é atemporal. Sempre existiu. Professor, isso significa que a minha alma sempre existiu e sempre existirá. E como é que aconteceu? Foi assim, você nasceu. E quando você nasceu, o seu corpo aprisionou a sua alma. E como isso se deu? Não força, viu? Contente-se com o que Platão explica. Não força, não. Porque tem uns negócios difíceis, velho. Porque, como é que ela se deu? O que você quer que eu diga? Você quer que eu diga que o recém-nascido deram um laço para ele, tinha umas almas voando e... né? Aí ele traz a alma no laço, né? Não deve ter sido assim. Então, não força. Platão não explica e fica tudo assim. O fato é que a tal da alma, que é imaterial e que sempre existiu e que continuará existindo, portanto ela é eterna, não me pergunte também para onde ela vai. Por quê? Porque ela provavelmente não vai. Porque não é matéria, só matéria vai e vem. Entendeu? A alma, não sendo matéria, ela não precisa ir, provavelmente, para lugar nenhum. Então não tem isso de ir ou voltar. Não é uma nuvenzinha. Não tenta materializar a coisa. É imaterial. Eu não consigo me representar uma coisa imaterial. Nem eu. Né? É só um discurso. É bacana. Então, a alma, ela te permite 3 coisas. Primeiro, sentir. Ué, mas quem sente não é o corpo? Não. O corpo sofre o efeito do mundo. A alma permite interpretar esse efeito. O exemplo que eu mais gosto é o exemplo da canela e a quina da cama. Você encontra a canela e a quina da cama, a canela age sobre a quina da cama. Isso você não está nem aí. Você é um cara preocupado só com você. Não percebeu que você machucou a quina da cama? Definitivamente. A quina da cama agiu sobre você. E o teu corpo interpreta aquele efeito. E a interpretação que o teu corpo dá àquele efeito é a dor. Então a alma é responsável pela dor. É a parte inferior da alma simbolizada no baixo ventre. Quando Platão simboliza a alma inferior no baixo ventre, eu não acho que ele estava pensando na canela e na quina da cama. Ele provavelmente estava pensando no orgasmo, etc. Mas dá na mesma. Alguém manipula você e produz efeito sobre você. O teu corpo interpreta prazerosamente esse efeito. É a parte inferior da alma encarregada disso. Você entendeu? Quer dizer, um corpo sem alma é um corpo sem prazer também. Viu? Né? Queria deixar isso claro. 2. Uma outra função da alma é deixar você puto. É você ficar colérico, é você se posicionar, é você enfrentar, é você manter o seu ponto de vista. É a parte da alma que é indignante, é a parte irascível da alma. E a terceira parte da alma é a parte racional. É a alma que pensa. Portanto, o teu corpo não pensa. Quem pensa é a alma. E a alma pensa soberanamente em relação ao corpo. Então eu acho que agora eu disse o elemento absolutamente fundamental para a gente continuar o nosso curso. Para o idealismo, todo o idealismo, existe uma soberania da função pensante do homem em relação às outras funções. E, portanto, se o homem pensa soberanamente, este pensamento pode julgar o corpo, pode julgar seus desejos, julgar seus apetites, julgar seus amores, julgar suas condutas soberanamente. E é por isso que, de uma certa forma, a
a soberania pensante da alma, né? A superioridade pensante da alma, né? A possibilidade da alma se sobrepor ao corpo é obviamente garantida pela sua imaterialidade, né? É porque quem pensa em nós é imaterial que o que passa pela nossa cabeça não é necessariamente o resultado de causas materiais. E é por isso que o que passa pela nossa cabeça é, de uma certa forma, controlado por nós. É nossa marca registrada. E, portanto, este pensamento soberano em relação ao corpo é um pensamento que permite definir a vida para além dos apetites, definir a sociedade para além dos apetites de cada um, definir o mundo para além dos prazeres circunstanciais deste ou daquele. É a capacidade que tem a alma de buscar a verdade mais além dos apetites do corpo, que é a prova indiscutível de que o nosso pensamento não é o mero resultado da matéria. E é por causa disso que, muito embora o mundo seja como ele é, graças à soberania da alma, o homem pode ver diferente, o homem pode ver longe, o homem pode produzir a mudança, o homem pode ir mais longe e, portanto, o homem pode revolucionar o mundo. Exatamente por quê? Porque ele pode pensar a respeito de mundos que não são, dada a soberania da sua capacidade pensante em relação ao resto da matéria. Ficou claro? De onde é que o senhor tira tudo isso, não é? Das sinapses. Das sinapses. É Deus que fala em mim. O Deus das sinapses. Aí você olha e diz, escuta, se eu bem entendi, existem duas maneiras de encarar o problema. Ou o pensamento é matéria e, como tal, determinado pela matéria, proposta materialista, ou o pensamento não é matéria e, portanto, não é determinado pela matéria, e aí podemos controlá-lo. É isso? É isso. Professor, a proposta de Marx nos obriga a comprar a primeira tese. Sim. E, de uma certa maneira, a proposta de Marx passará toda a sua obra tentando mostrar por que o materialismo, né, explica, inclusive, o idealismo. Se você preferir, quais são as causas materiais que levam ao homem a acreditar na existência de uma alma imaterial? Ficou claro? Quais são as causas materiais que levam ao homem a acreditar na existência de uma alma imaterial que pensa soberanamente? Se você preferir, quais são os apetites e os desejos do corpo material que levam ao homem a acreditar na existência da possibilidade de verdades absolutas, de verdades que independam do próprio corpo, de verdades eternas que transcendam a materialidade da vida. Em outras palavras, que sacanagem o idealismo esconde. Então eu acho que você, de uma certa forma, está começando a entrar na minha. Mas aí você começa a pensar, mas professor, eu não sei se eu concordo com o materialismo, não. Porque, afinal de contas, muitas coisas passam pela minha cabeça e muitas vezes eu acabo pensando sobre a própria vida e justamente deliberando a respeito da própria vida na contramão dos desejos do meu corpo. E isto, para mim, é uma prova cabal da soberania da alma pensante em relação ao corpo.
Então, o desafio do materialismo é mostrar que mesmo quando você acredita que é o marco zero da própria produção do pensamento, você não consegue perceber que aquilo que passa pela sua cabeça tem causas materiais que estão fora daquilo que passa pela sua cabeça e que, de uma certa forma, determinam aquilo que passa pela sua cabeça. Se você quiser, eu vou falar um pouquinho diferente. As coisas que passam pela sua cabeça, você poderá chamá-las de consciência. E, naturalmente, para você, a sua consciência é tudo. Porque você está dentro dela. Como se estivesse dentro de uma garrafa. Você não tem acesso, por definição, àquilo que está fora da sua consciência. No entanto, isto não quer dizer que o que escapa à sua consciência não exista. E, portanto, você não consegue enxergar as causas que determinam você pensar do jeito que pensa. E é por isso que, porque você não consegue enxergar as causas, que você acha que a sua consciência é indeterminada, ou sem causas, ou, se você preferir, soberana. Problema seu, você que cria livremente, com livre-arbítrio. Você que controla o próprio pensamento. Por que você se ilude em acreditar que o que você pensa é você que tira do zero? Porque você, por definição, não consegue enxergar aquilo que está fora do que você propriamente pensa. Em outras palavras, eu não consigo enxergar aqui as causas que determinam a produção intelectiva que eu estou enunciando aqui, porque eu estou dentro dela. Mas isso não quer dizer que estas causas não existem. E aí, naturalmente, eu poderia apresentar a você 3 concepções materialistas diferentes, só para você entender a diferença. A concepção do Dr. Freud. A concepção do Dr. Freud nos explicará que a consciência que você tem do mundo num determinado instante é uma parte insignificante de toda a tua psique e que, portanto, ela não se explica por si só. Poderíamos dizer que você só entende aquilo que passa pela sua cabeça se você conseguir perceber que o que passa pela sua cabeça é um fragmento do que poderia passar pela sua cabeça. E o que passa pela sua cabeça está em relação com outras coisas que circunstancialmente não estão na tua mente num determinado momento. Algumas demonstrações facilitadoras disso. Às vezes você esquece um endereço, o nome de uma pessoa, e de repente você lembra. E aí fica evidente que durante 2 horas a busca do nome daquela pessoa não estava na tua consciência, mas você continuou em algum lugar buscando o nome da pessoa. E de repente, você diz que se lembrou. Não é bem assim. Em algum lugar, você continuou pensando fora da consciência. Perceba então que o Dr. Freud vai nos propor que a consciência é a ponta de um iceberg e que a inconsciência é, digamos, o grande motor, né, explicativo desta consciência. Esta é uma forma particular de entendimento que vai retirar da consciência a sua soberania e vai reinscrever o homem numa certa perspectiva de materialidade que, de uma certa forma, explica o seu pensamento sem que ele possa se dar conta completamente nunca desta explicação. A perspectiva de Marx é outra. A perspectiva de Marx é mais visível. E Marx vai nos explicar
que tudo o que passa pela sua cabeça não se explica por si só. Que as causas materiais do que passa pela sua cabeça estão na produção de bens materiais na sociedade que você vive. Se você preferir, estão na economia da sociedade em que você vive. Então, se você quer saber por que as pessoas pensam como elas pensam, saiba que a verdadeira explicação das pessoas pensarem como elas pensam está nos processos de produção de bens materiais naquela sociedade em que esta pessoa se encontra. Aí você olha e você diz, mas isso me parece mais delirante do que o inconsciente de Freud. Eu não vejo nenhuma relação entre a fabricação de um veículo automotivo, eu não vejo nenhuma relação entre o processo de produção de alimentos na sociedade, eu não vejo nenhuma relação entre o processo de fabricação de um cotonete, ou de uma torneira, ou deste puff, e o que as pessoas pensam na sociedade. Então, é por isso que tem o curso. É para você, de uma certa forma, enxergar com clareza como é que você sai dos processos produtivos até chegar nas formas autorizadas de pensamento numa determinada sociedade. Em outras palavras, a infraestrutura do pensamento é econômica. Se você analisar uma forma particular de pensamento e você não denunciá-la como resultado do sistema econômico, bom marxista você não é. O senhor podia dar um exemplo de análise com estas características? Podia. Quer ver? Presta atenção, hein? Porque você vai viver fortes emoções. Você é sabedor que é incrível como eu estou sofrendo de um esquentamento não é? Só agora entrou para minha consciência, mas só entra em momentos gravíssimos. Essa poltrona está me agredindo faz 2 horas e eu estava com a consciência pousada em outra coisa. Você entendeu? Mas isso não quer dizer que a agressão não existia. É que a consciência, é que eu sou lerdo de consciência. Ainda mais quando eu estou dando aula, eu fico preocupado com o que eu estou falando. É uma causa material. Já, sim, mas pois é essa a complexidade das nossas relações com o mundo e a exiguidade da nossa capacidade de torná-las conscientes. Você entendeu? O mundo nos afeta de maneira complexa, com ventos, ares condicionados, coisas, e não sei o quê. Essa poltrona, com uma temperatura de 200 graus aqui, em cima de mim, né? E você ali concentrado no Marx, né? E o mundo vai socando, dá a impressão que o mundo vai batendo em você, agora ele vai prestar atenção em mim, e você nada, e você nada. Chega uma hora, caralho, velho, vai parar com isso? É quando você se deu conta, ou seja, colocou na consciência aquele afeto específico. Em outras palavras, a gente só transforma em consciência o grosseiro do grosseiro, né? A fina flor, ela passa batido. Por isso, talvez, conhecer-se a si mesmo seja permitir-se ter uma melhor capacidade de análise da complexidade que os afetos do mundo produzem sobre o seu corpo. Ficou bonitinho isso? Tá bom? Não é bacana? Né? Então é impossível. Então deixa eu voltar naquela porra, daquele negócio que eu estava falando antes de perceber o derretimento glúteo aqui. Olha aqui. Pensamento pós-moderno. O que diz o pensamento pós-moderno? Vem comigo aqui, faltam 10 minutos. Pensamento pós-moderno diz o seguinte. Felicidade igual somatória de satisfações, e a satisfação, por sua vez, pressupõe um desejo a ser satisfeito. Então, quanto mais desejos eu tiver, mais satisfações eu poderei ter, e quanto mais
digamos, a miúde eu tiver satisfações, mais eu terei felicidade. Resumir Bauman, Baudrillard, Maffesoli e o capeta numa fórmula única, né? Lipovetsky, etc., numa coisa só. É mais ou menos essa a ideia. Bom, naturalmente, essa nova sociedade pós-moderna é uma sociedade onde o consumo tem enorme importância. Recomendaria aqui um exemplo de produção pós-moderna sobre a vida para o consumo de Bauman, ou então a sociedade do consumo de Baudrillard e assim por diante. Então, você tem aí um certo tipo de pensamento, há diferenças entre eles, porque eles não se gostam e tal. Eu já trouxe, desses 4 eu já trouxe 3 aqui. Então, um pouco é isso. Mas de qualquer forma, se não é exatamente isso, não importa. O que nos importa é a interpretação marxista. Ora, é preciso admitir que o homem nem sempre pensou assim. É preciso ter satisfações para ser feliz. De uma certa forma, o homem sempre desconfiou das satisfações ou do prazer para a felicidade. Veja como Sócrates define o prazer no Fedro, quando o guarda relaxa a corrente, né, do seu pé, ele tem prazer, e aí ele explica. Todo prazer pressupõe um desejo anterior e, portanto, uma insatisfação, né? Uma dor. Portanto, acreditar que a somatória de satisfações vai dar um estado de felicidade plena é de uma grande estupidez. Por quê? Porque a satisfação só é satisfação na medida em que resolve um problema de insatisfação anterior. Então, isso é uma besteira. Então, nem sempre o homem pensou assim. Mesmo que você, foi o que eu disse aqui outro dia, sentado aqui mesmo, mas com a bunda mais fresca, mesmo que você tivesse um cartão de crédito desse sem limite e soltassem você aí no shopping Cidade Jardim e você fosse de loja em loja, sempre haveria o trânsito entre as lojas, onde a sua satisfação diminuiria. Não dá para comprar a privada do banheiro que está no meio de uma loja e outra, né? Tem sempre limites ao teu poder irrestrito de buscar satisfações pelo consumo. Muito bem. Então significa o quê? Que o homem só passou a pensar desse jeito de uns tempos para cá, até muito pouco tempo atrás, mesmo dentro do capitalismo, o homem não pensava assim. E como é que o homem pensava? O homem pensava, e que era muito legítimo buscar a prosperidade, né? Max Weber ensina na Ética Protestante, graças ao dogma da predestinação, o que acontece? Deus distribui salvação a seu critério, as pessoas já nascem, de uma certa forma, predestinadas para se salvar, e, portanto, não há nada que se possa fazer para mudar os desígnios divinos. Portanto, não há nada que você faça que possa garantir a tua salvação. E você, então por que eu vou ficar rico? Porque a prosperidade é um sintoma da alegria de Deus com você. A prosperidade é um sintoma que Deus vai com a sua cara. Então a prosperidade é um sintoma, é uma espécie de antessala do paraíso. E a USP, a antessala do inferno. Né? É a falta de dinheiro absoluta, etc. e tal. Então é um sinal que os caras estão fodidos, porque Deus não vai com a cara de uspianos, de uma certa forma. Nem o governador. Então, claro, partindo dessa dogma da predestinação, o homem vai buscar ser rico, porque isso é uma garantia psicológica importante de que ele está no bom caminho para a salvação. Porém, na hora que ele arruma o dinheiro, ele não está autorizado a gastar. E isso, é claro, implica numa espécie de contradição do capitalismo fantástica. Por quê? Porque o capitalismo pressupõe que você busque a prosperidade. A prosperidade pressupõe que você produza muito e que você pague pouco aos seus funcionários. E aí esses caras não podem consumir o que você produz. E aí você tem uma contradição no sistema, porque você produz cada vez mais, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar o que você produz. E você tem
uma espécie de moral, que é uma moral, digamos, castradora do consumo e, portanto, impeditiva do pleno desenvolvimento do sistema. Então, veja, na lógica marxista, você tem um problema na infraestrutura econômica e você tem um discurso moral que está na superestrutura e que está atravancando. O que vai acontecer? O discurso moral vai para o saco. Por que o discurso moral vai para o saco? Por quê? Porque a base econômica da sociedade vai garantir o pleno desenvolvimento do sistema, e se o discurso moral está atravancando, ele será substituído por outro mais adequado ao pleno desenvolvimento do sistema. Razão pela qual o homem deixa de se privar do consumo, levar uma vida asséptica, levar uma vida de simplicidade, levar uma vida autopunitiva e passa a levar uma vida de consumo, de prazer, de excessos, né? Digamos, de maior aproximação entre o prazer e a felicidade. Olha, por que o homem passou a pensar diferente? Por que o homem passou a se permitir mais? Por que o homem passou a não ter tantos pudores em gastar o dinheiro que ganha? Né? Por que o homem decidiu comprar a felicidade com o dinheiro que tinha? Porque este novo discurso moral é uma consequência de uma necessidade econômica, que é a de fazer com que as pessoas gastem o seu dinheiro e alavanquem o bom funcionamento do sistema. Então, esta é uma interpretação marxista desta guinada do pensamento moral asséptico da primeira metade do século XX para o pensamento moral consumista da segunda metade do século XX. É o próprio sistema capitalista que exigiu a conversão de uma moral de poupança numa moral de gasto e de consumo. Percebeu? E quem interpreta as coisas desse jeito, interpreta com lucidez marxista, com pertinência marxista e com altivez marxista. Agora, se você achar que a moral tem uma vida própria e que não tem nada a ver com as necessidades do sistema econômico, se você achar que o que as pessoas pensam sobre a vida boa está totalmente divorciado das condições materiais de produção real de bens, se você achar que o que as pessoas pensam advém de uma liberdade intelectiva que não tem nada a ver com a produção real de bens e com as necessidades materiais reais da sociedade, você é um idealista. Ficou claro isso? Então qual é a perspectiva nossa? Não é que você saia daqui interpretando tudo à moda marxista. Seria um ganho extraordinário. Né? O meu patrão disse isso. Isso é porque ele é um explorador do meu trabalho e busca o lucro. Não sei quem falou que não sei o que é. Porque, né? Poderia pegar, por exemplo, qualidade de vida, né? Qualidade de vida, discurso corporativo, garantidor de vida boa para qualquer um, através do respeito de certos quesitos, como consumo de carne por ano, redução da jornada de trabalho e blá, 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 blá. Então tem lá uma qualidade de vida. Então você poderia pensar, como cargas d'água eu posso tolerar abrir mão da expressão vida de qualidade, aonde é óbvio eu vou cuidar da minha, que é singular em relação a de qualquer um, e aceitar uma pataquada como esta qualidade de vida ridícula, aonde a redução da jornada de trabalho é garantidor de vida boa para todos, como se todos fôssemos infelizes no trabalho, como se todos gostássemos de praia, pôr do sol, violão, pôr do sol, e essa
parafernália toda de paraíso terrestre que construíram, resorts ecológicos na casa do caralho, com workshops, onde vai a empresa inteira para lá, etc e tal. E você vai engolindo, velho. Não é possível. O que faz com que o cara não se dê conta que a tal da qualidade de vida não coincida, pistolas, com a sua puta vida de qualidade? Por que ele não percebe? Por quê? Porque ele é um alienado. Então, exatamente. Ele está nas garras do capital. Ele está fudido em suma. Esse cara, ele é o pior dos seres. Por quê? Porque não é que ele é enrabado diariamente, sente a dor e diz, isto vai acabar. Não. Ele é enrabado e acha que o enrabamento faz parte da natureza das coisas. De que o mundo é assim. Uns fodem, os outros são fodidos. Os que fodem são poucos e por isso tem um pinto gigantesco e vão enrabando quem aparece pela frente. Isso é assim. O sujeito volta para casa todo esgarçado, humilhado, etc. Para quê? Para que a família o acolha e o jogue para fora no dia seguinte às 5 da manhã, para que ele receba a sua dose de exploração do seu trabalho em nome das migalhas que permitirão a todos viverem em paz. A aula já acabou. Nós voltamos na semana que vem.